Vamos trazendo aqui as informações. Olha, toda segunda-feira a gente tem aqui esse bate-papo importante, com informações, com atualizações daquilo que está acontecendo lá no Congresso Nacional, que é o senador Sérgio Souza que participa com a gente. Senador, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Senador, aqui pela região Vale do Ivaí, que é a sua região, né? A região aqui de Arapuã, de Ivaiporã, choveu forte no final de semana, apesar que no Vale do Ivaí nada assim muito grave, alguns municípios que choveu granizo. Londrina, nós tivemos ali 137 mil consumidores sem energia, muito temporal naquela região, Campo Mourão, Guarapuava, e na verdade esses temporais, a gente já pensa na agricultura e é sempre preocupante, né? Pois é uma pena, né? Muitos agricultores aí tiveram um prejuízo com a geada, agora alguns também são alguns prejuízos com a chuva. Eu estava ontem na região oeste do Paraná, na cidade de Corbélia, teve uma forte chuva de granizo que atingiu pelo menos metade das residências. Estava eu ontem na Festa Nacional do Porco Rolete, lá em Toledo, e estive na sexta e quinta-feira na região do sudoeste, onde também duas cidades foram fortemente atingidas, Salto do Lontra e Ampere, pelo granizo, e com uma destruição, porque naquela região, no sudoeste, ainda tem muito trigo a ser colhido. É uma pena, realmente, e lógico, lamentamos a todos os cidadãos urbanos também que tiveram prejuízos por esses intempéries climáticos que não são esperados, né? Aí as informações, vamos falar um pouquinho agora do Congresso Nacional. Senador, o Sérgio Souza tem ganhado destaque aí, principalmente da mídia nacional, em relação a essa questão do voto aberto. E na semana passada a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório do senador pelo voto aberto no parlamento. Isso é importante e significa que o senador está no caminho certo, né? Nós temos defendido já há bastante tempo o voto aberto, ou o fim do voto secreto no âmbito do Poder Legislativo, né? Seja na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, nas Câmaras de Vereadores ou no Senado Federal. Em todas as suas instâncias nós temos defendido. Não havia ambiente para aprovação num primeiro momento, mas a movimentação das ruas, as ligações, de centenas de milhares de ligações e e-mails que chegaram aos gabinetes dos senadores nos últimos dias, a apreciação do veto da presidenta com relação à multa do FGTS, vários fatores levaram ao Senado mudar de opinião na última quarta-feira. Aí o meu relatório, que é para a abertura de todos os votos no âmbito do Poder Legislativo, logrou êxito, já está no plenário, já começamos as discussões agora no plenário do Senado Federal. São 5 as discussões previstas no regimento e mais 2 votações, ou seja, votações em 2 turnos, que precisaremos ali de 3/5 dos senadores, 49 votos sim, para nós aprovarmos essa emenda à Constituição. Mas já demos um importante passo, que foi aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, senador, em relação a um outro assunto que chama atenção, que é a reforma política, eu sei que vocês vão debater esse assunto durante essa semana. Essa reforma política, que seria uma reforma política mais profunda, avança ou não avança, senador? Olha, é uma pena. Mais uma vez, o Congresso Nacional não foge daquilo que vem fazendo nas últimas décadas, talvez. Só alterações do nível de reforma eleitoral. Reforma política nós não temos. Nós precisamos entender, Berimbau, e os nossos queridos ouvintes da Rádio Nova Era, o que é essa reforma política que tanto nós falamos, né? É a reforma dos políticos ou é a reforma política? Eu acho que precisamos dos dois, né? Precisamos reformar os políticos ou reformar a composição das casas políticas. No entanto, para isso nós precisamos fazer a reforma política. E o que é a reforma política? Para que o cidadão entenda rapidamente, o nosso ouvinte, eu vou tentar explicar. O que é partido político? Partido político nada mais é do que um grupo de pessoas que partilham de uma mesma ideia.
esta ideia, ela que está no plano das ideias, ela deve passar para o plano material, ela está no plano abstrato. Então ela deve ser estatuída, vai para dentro do estatuto. Aí nós criamos o programa do partido formalmente. Então nós temos o programa do partido que leva as ideias daqueles que partilham daquela mesma ideia, que é os filiados partidários. Este programa deve nortear o candidato em todos os momentos. O candidato, ele vai às urnas, ele vai durante o processo eleitoral, ele vai às casas das pessoas, ele faz as reuniões, os comícios e defende a sua ideia para o município, para o Paraná, para o Brasil. Esta ideia, ela é avaliada pelo eleitor que vota na melhor proposta. Quer ver como é fato? Quando da candidatura a prefeito, os candidatos não entregam de casa em casa uma proposta, não entregam de casa em casa uma revista, um jornal, as famílias, para dizendo, olha, esses são os compromissos que eu assumo perante a comunidade. Perfeito. Isso foi votado nas urnas e a comunidade, os cidadãos escolheram a melhor proposta. Esta proposta, uma vez sabatinada e sendo vencedora nas urnas, ela tem que ser submetida à transformação do plano privado, das ideias que veio de um partido que é privado, para o público. E como é que isso acontece? Através de projeto de lei. Tem que sair da natureza independente para a natureza obrigatória. E o projeto de lei é encaminhado à Câmara de Vereadores. Está aí em qualquer Câmara de Vereadores, nesse exato momento, o tal do PPA, Plano Plurianual, que vale por 4 anos, que é o tamanho de um mandato, que nada mais deve ser do que a proposta que foi sabatinada nas urnas. Perfeito, né? O sistema é assim. É muito bonito tudo isso. Mas você acha que as pessoas votaram nas ideias de um partido, ou de pessoas que formaram um partido, que tinham um programa que norteou uma proposta, que a proposta melhor para o município, para a sua cidade, foi escolhida na sabatina das urnas? Nós achamos que isso é verdadeiro? Na verdade, não. As pessoas votaram nas pessoas, votaram nos candidatos, votaram numa imagem e num número. A maioria, a grande maioria, não se lembra mais quais foram as propostas dos seus candidatos. A grande maioria votaram simplesmente na pessoa. Então, por que nós temos que fazer reforma política? Porque o sistema não condiz com a realidade de hoje. E aí nós temos que rediscutir ou discutir voto distrital, distrital misto, distritão, distrital puro, obrigatoriedade de voto ou voto facultativo para os eleitores. Nós temos que discutir unificação das eleições, financiamentos de campanha. Então, vários os temas polêmicos nós temos que discutir. Enquanto não fizermos isso, nós vamos continuar nesta mesmice, que é tentar fazer uma reforma eleitoral sempre sob o manto de baratear o custo das campanhas, mas, na minha opinião, cada vez mais limitando o acesso do cidadão às informações. É isso, Brimbal. Exato. Aí o senador Sérgio Souza falando então sobre essa questão da reforma política no Congresso Nacional, fazendo uma resenha pra gente. Senador, para essa semana, mais algum destaque aí na agenda? Fica à vontade disso, se o senador tiver mais alguma observação aqui para a região. Essa semana, como todas as outras, no Senado Federal, é bastante agitado, reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos, já amanhã pela manhã. Nós temos também a vinda do ministro da Agricultura, o Antônio de Andrade, e também do ministro do Desenvolvimento Agrário, o Pepe Vargas, para falar dessa questão indígena e também falar da questão dos planos safra, na próxima quinta-feira no Senado Federal. Nós temos a reunião da CCJ, onde vamos debater projetos da maior importância, alguns deles que tomam novamente o cenário nacional nessa semana. Vai ser mais uma semana de bastante correria no Congresso Nacional, a exemplo da semana passada, onde no esforço concentrado nós conseguimos aprovar importantes projetos para o Brasil, entre eles
um projeto que chama a atenção de todos nós brasileiros, que é no campo desportivo, que é dar uma maior, criando regras e dar maior transparência, né? Porque hoje as federações desportivas, elas ficam limitadas a reeleições sucessivas e acabam fazendo o mesmo de sempre. E aprovamos também uma regulamentação para as lotéricas. As lotéricas não tinham regras, não tinham leis, elas são submetidas a portarias da Caixa Econômica e agora passam, neste projeto aprovado no Senado Federal, a ter regras, ter leis, que era uma batalha de muitos anos das regras. E vamos votar também uma lei, que eu sou o relator na Comissão de Assuntos Sociais, que obriga a ter dentistas nos centros de terapias intensivas, nas UTIs, para os hospitais. Aqueles cidadãos que estão internados, que não têm como por si só fazer uma higiene bucal e cuidar dos seus dentes, e também não tem lá naquele ambiente um profissional adequado a ministrar este tratamento dentário e de saúde bucal, nós vamos aprovar agora na próxima quarta-feira uma lei que eu sou o relator no Congresso, dando essa qualidade de vida a esses cidadãos. Um bom dia a você, Berimbau, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Bom dia, a participação então aqui do senador Sérgio Souza, sempre com assuntos importantes, destaques interessantes e atualizando a gente sobre os assuntos do Congresso Nacional. Conversa franca, toda segunda-feira, sempre a partir das 8 horas da manhã.